já parou para pensar por que que o Palmeiras ele sempre joga da mesma forma? Especificamente do ano passado para cá, por que que o adversário ele sempre vê o Palmeiras como previsível e aí você vê diversos analistas ou várias pessoas falando que o Palmeiras ele tá muito monótono, e ele tá muito engessado? Por que que será que isso tá acontecendo? Vamos explicar aqui nesse vídeo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Eu sei que as justificativas mais fáceis nessa situação, são a gente culpar excessivamente um jogador ou outro, ou apenas o treinador, mas não observar que são um conjunto de fatores que estão levando a isso. E pegando como base isso, analisando, por exemplo, o último grande jogo que o Palmeiras fez, que foi contra o Flamengo na Copa do Brasil, e pegando os últimos jogos para cá, você consegue ver claras diferenças do porquê que o Palmeiras está enfrentando essas dificuldades. A começar pelo sistema de criação do Palmeiras. Se você for ver o Palmeiras dos grandes tempos do Abel, principalmente ali 2022, né? O Palmeiras ele tinha uma saída de bola em três. Não necessariamente com três zagueiros específicos que ele foi colocar em 2023, mas uma saída de bola com três jogadores apoiados. Isso gerava com que o Palmeiras aí tivesse espaço, principalmente no meio-campo, e também dando opção para as laterais de campo, porque o Palmeiras ele sempre foi um time que chega muito forte pelos lados. Naquela época, em 2022, ele tinha o Dudu, ele tinha o Scarpa, às vezes até o Rony caindo um pouquinho para o lado, mas excessivamente Dudu e Gustavo Scarpa, às vezes o Rafael Veiga, mas o Rafael Veiga vindo de trás. Atenção para isso, que a gente vai falar disso depois. Quando você pega o último jogo agora contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro que terminou 0-0, o Palmeiras, ele começa o jogo tendo a sua marcação sob pressão muito bem estabelecida pelo Abel. E isso é um fato. Beleza. Só que, quando o Palmeiras ele começa a criar suas jogadas, ele não tem mais essa saída de bola em três. Ele tem uma saída de bola em quatro jogadores apoiados. Ele volta os laterais e apoia com dois jogadores de meio campo junto com os zagueiros. Isso faz com que o Palmeiras ele não dê espaço e amplitude para ele conseguir atacar e gerar espaço do meio para os lados. Ele sempre gira a bola para os lados. E isso não faz com que a bola chegue no meio-campo para depois acionar, mas sim ficar girando a bola, às vezes de um lado, para o outro, e ele não encontra muitas soluções. Ou seja, são movimentos previsíveis, um pouco descoordenados e sem intensidade. Isso faz com que o adversário encaixe mais a marcação e faça com que o Palmeiras vive de cruzamentos, porque a bola não chega para o meio-campo, e sempre gira a bola entre os laterais dos zagueiros, e isso faz com que o Palmeiras ele sofra de uma dificuldade absurda de criar. Ou ele chega com cruzamento pela esquerda com o Piquerez, ou ele inverte a bola para o Estevão poder receber e depender da individualidade. Só que muitas vezes o Estevão ele recebe essa bola em um pouco de más condições, porque dificilmente ele está recebendo a bola nesse sistema de criação no 1 contra 1. Ele está recebendo a bola com dois marcadores às vezes. E detalhe, o Estevão muitas vezes com esse sistema de laterais muito mais apoiando, ele volta para conseguir fazer parte da criação também. Eu não sei se vocês notaram, mas o jogo contra o Botafogo, o Estevão voltou bastante. Se o Estevão está pegando a bola longe do gol, acontece o mesmo problema que ficou com o Endrick, por exemplo. O Endrick, muitas vezes com o Abel Ferreira, virou ala direita. Ele estava pegando a bola muito próximo do campo de defesa. Por quê? Porque o time não estava conseguindo criar. E isso que eu estou falando, esse problema não vem de hoje, tá? E aí, com base no que você vê isso, com essa falta de criação, essa previsibilidade do Palmeiras, você vê muita gente começando a culpar um certo jogador que deveria ser esse jogador de desequilíbrio para conseguir armar a equipe do Palmeiras, que é o Rafael Veiga. E aí você vê muitos comentários falando, poxa, o Veiga não é mais aquele. O Veiga está preguiçoso, o Veiga precisa ser substituído e o Maurício ele precisa ocupar a vaga. Beleza. Essa é a análise, digamos que, mais
fácil de ser feita. Só que é somente isso. Porque se a gente for ver de fato, o Veiga ele tá se aproximando cada vez mais de ser um segundo atacante do que um homem de criação. Se você for pegar o Palmeiras de 2022, o Veiga ele vinha de trás para conseguir finalizar. Quem entrava muito na área? Rony, Dudu, o próprio Scarpa, às vezes até o Mike, mas o Veiga ele sempre vinha de trás. O Palmeiras ele jogava muitas vezes a bola vindo da linha de fundo, rolando para trás e o Veiga tá lá para conseguir finalizar. Se você pega o jogo contra o São Paulo, na segunda final do Campeonato Paulista, é exatamente isso que aconteceu. E isso não acontece mais. O Veiga ele tá se aproximando muito mais do Vitor Roque ou do Flaco Lopes, quando ele é escalado. Isso faz com que o meio-campo de defesa do Palmeiras não esteja abastecido com um cara que tem o perfil de criação. E comparado ao jogo do Flamengo, que eu disse agora há pouco, contra o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, que foi a última grande atuação do Palmeiras, o Palmeiras ele tem criação porque também ele tem a saída de bola com 3, mas o Veiga ele atua como segundo volante. E o Veiga, pegando a bola como segundo volante, ele tem mais espaço, ele observa o jogo de frente para conseguir criar e distribuir bolas. Ou seja, não é somente por conta da má fase do Veiga. Isso é verdade, o Veiga ele também está em má fase. Só que, se ele não recebe a bola em boas condições para ele conseguir criar, então como é que o Palmeiras vai conseguir acionar seus atacantes em bom estado para eles conseguirem finalizar? Sendo que o Veiga agora está se aproximando muito mais desse papel de segundo homem de ataque. Ou seja, não tem quem crie. E aí você está dependendo da criação dos volantes do Palmeiras. Por mais que o Richard Rios seja um cara muito habilidoso, ele não é um cara excessivamente de criação. Você tem volantes de contenção. Então por que que o Veiga está jogando cada vez mais como segundo atacante? O meio está desguarnecido. E aí, juntando a essa falta de criatividade do Palmeiras, você também tem os erros de finalização. Porque com todos esses problemas, o Palmeiras ele consegue criar jogadas. Ele é um time muito forte, um time muito técnico. Só que você também tem a falta da tal eficácia que o Abel Ferreira ele tanto fala. Lógico que o Palmeiras não cria tanto quanto antes, mas o Palmeiras ele chega, ele tem jogadas com o Estevão, ele tem cruzamentos do Piquerez. E aí você tem má finalização na área, como por exemplo com o Vitor Roque. O Vitor Roque precisa aparecer mais. O próprio Rafael Veiga, às vezes, ou às vezes o próprio Estevão, que às vezes também está finalizando mal, tá? Quando ele não pega essa bola em 1 contra 1, em condições de clarear para bater, quando ele sempre recebe a marcação de 2 ou 3, ele já tem mais dificuldade, ele acaba jogando a bola para fora. Isso é natural, beleza. Mas os outros jogadores também precisam colaborar um pouco mais. Principalmente os jogadores de área, né? Como às vezes o Flaco Lopes quando também entra. Então você vê que também tem essa questão da falta de finalização. E junto a isso, você tem os problemas defensivos, que você tem cada vez mais uma saída de bola, um ataque do Palmeiras chegando com muita gente na área, porque o Palmeiras ele afunda muita gente para conseguir chegar na área, tá? Isso é um fato. Ele tem o Piquerez entrando na área, ele tem o Mike entrando na área, fora o Rafael Veiga, fora o Vitor Roque, fora às vezes um ou os próprios 2 volantes que também entram na área para conseguir finalizar, como o próprio Richard Rios, ou às vezes agora o Lucas Evangelista. Então você vê que o Palmeiras ele chega com muita gente. Porém, quanto mais ele afunda, mais ou os zagueiros estão subindo, ou eles estão ficando para conseguir não desguarnecer tanto a zaga assim. E aí ocorre do seguinte, como aconteceu no jogo contra o Botafogo. Quando você tem um espaço entre os zagueiros e o ataque do Palmeiras, ou seja, não tem ninguém nessa região aqui, sobra para um Igor Jesus conseguir matar a bola no peito, fazer o papel de pivô e distribuir para contra-ataque. Porque o Palmeiras ele está desguarnecido na sua defesa, fazendo com que os atacantes de beirada, né, ou seja, os pontas, ou os extremas, como falam hoje, eles ficam no mano a mano com os zagueiros e ganham na velocidade. E aí o Palmeiras fica desguarnecido na sua zaga. Entende? Então ele fica com pouca gente. Porque o Palmeiras ele tá atacando com muita gente, mas ele gera muito espaço.
não é certeza que o Palmeiras ele vai conseguir terminar todas as suas jogadas. Obviamente ele cede muito contra-ataque. Por mais que os os números eles mostram que o Palmeiras ele tomou apenas um gol em vários últimos jogos, isso é verdade. E o adversário dificilmente chega na área do Palmeiras com jogada trabalhada, porque o Palmeiras aí consegue voltar em bloco quando o time não tá contra-atacando. O Palmeiras aí consegue voltar em bloco, mas muito dos gols que o Palmeiras sofre é por conta de contra-ataque. E aí acontece justamente por causa disso, porque a defesa fica desguarnecida. Então, o que seria muito mais fácil para as pessoas elas conseguirem identificar seria má vontade dos jogadores, má fase do Rafael Veiga, Estevão dependência, tudo isso que está aparecendo e que de fato acontece, que o Palmeiras é um time muito previsível e monótono, é muito mais por erros coletivos de uma mudança de estilo, de uma mudança de sistema de organização de jogo feita pelo Abel que não está dando certo. Para mim, o Palmeiras ele deveria ou voltar ao seu estilo de jogo com saída a apoiar, ou fazer uma mudança de estilo de jogo, onde os jogadores eles tocam um pouco mais a bola, onde eles giram mais a bola e tenha principalmente oportunidade pelo meio-campo. Porque o Palmeiras ele não tá criando. Ele tá se tornando um time cada vez mais monótono e muito previsível. E aí cabe espaço para outras pessoas ficarem falando que é fim de ciclo, que alguns jogadores têm que ir embora, sendo que a reformulação do Palmeiras ela já está acontecendo. Vários jogadores já não fazem mais parte do elenco, como Rony, como o Zé Rafael, tá? Então você vê que o Palmeiras ele está fazendo a sua reformulação. Não é todo mundo que vai sair de uma hora para outra, porque tem alguns jogadores importantes. Mas como esses jogadores estão sendo utilizados é o grande importante para entender o porquê que o Palmeiras está vivendo nessa fase. Eu queria saber a sua opinião, se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!